Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João são os textos base sobre a vida de Jesus, né? Ali a gente encontra tudo que a gente precisa saber. Será que só a Bíblia que mostra, que prova que Jesus viveu realmente? Não. Tem muitos textos que foram escritos ao longo da vida, né? Que podem dar uma concordância nos textos bíblicos. Então não é só a Bíblia que prova a existência de Jesus. A gente pode usar como exemplo a história de Joséfo, que era um historiador judeu, que conta um pouquinho, né, sobre o contexto daquela época e cita a história de Jesus. Eu gosto sempre de falar isso porque às vezes as pessoas falam assim, se eu não acredito na Bíblia, não tem como acreditar que Jesus existiu. Mas não tem como, porque tem muitos textos extras, né, extras bíblicos que provam essa existência. Claro que nenhum outro texto entra tão profundo sobre o que Jesus fez, como foi essa fase, apesar de a Bíblia só contar pra gente o nascimento e depois a partir já do seu ministério, mas eu creio que nenhum outro texto seja tão claro. Imagino sim que tenha algum texto que conte a parte da história de Jesus que a gente não tem, né? Que conte a parte da infância dele, porque com certeza algo aconteceu nessa época. O que importa pra gente são esses momentos que estão escritos aqui e é por isso que a gente foca nele. Esses outros textos extras, né, além da Bíblia, eles provam sim que Jesus nasceu, que ele viveu, que ele teve um ministério e que ele morreu sob o governo de Pôncio Pilatos. Uma curiosidade pra gente focar aqui é que 12 anos após a morte de Jesus, a adoração a ele já tinha chegado a lugares como Roma. Então, o que será que tinha de tão especial nesse cara que fez com que pessoas lá em Roma, né, distante de onde ele estava naquele momento, 12 anos depois começassem a adorar ele? Agora a gente vai dar a introdução aos evangelhos. Todo mundo que já leu a Bíblia sabe que Mateus, Marcos e Lucas contam basicamente a mesma história, com focos diferentes, né, com visões diferentes. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, uma introdução rápida aqui pra gente entender quem foi escrito primeiro, da onde que eles tiraram isso, eles presenciaram a cena, o que aconteceu. Então a gente vai dar uma introdução rápida aqui antes de poder entrar nos textos bíblicos mesmo, que a gente vai começar na semana que vem. Lucas 1, do 1 ao 4, fala o seguinte: diversos relatos sobre Jesus já foram escritos usando como fonte informações e narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e outros testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa nesses textos, mandar-lhes um resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Então aqui em Lucas fala que existiam muitos textos que contam sobre essa vida de Jesus, né? Então, além de Mateus, Marcos, Lucas e João, tinham outros escritos, e ele comprova isso aqui nesse texto, de que tinha isso antes mesmo até de Lucas ser escrito. E o porquê que ele escreveu? Ele quis fazer um resumão e explicar para Teófilo como foi essa vida, como aconteceu, tudo que aconteceu, e passar esses ensinamentos para eles. Então é por isso, na minha opinião, que existem todos esses textos, cada um visto de uma forma diferente, cada um visto de uma visão diferente, de um ângulo diferente, para que todo mundo consiga aprender essa história de acordo com aquilo que ela mais acredite, que tenha mais a ver com o contexto dela. Agora, por que Mateus, Marcos e Lucas são tão parecidos? Eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, que no grego significa uma visão compartilhada. Como que chegou a ter isso escrito? Antigamente as histórias eram contadas de forma falada, né? Quem presenciou a cena, quem viu Jesus fazer aquilo tudo, contava para o filho, contava para o amigo, e essa história ela foi se espalhando de acordo com o tempo. Porém, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas têm textos muito parecidos. E será que essas pessoas decoravam mesmo o que Jesus tinha falado? Então, por conta disso tudo, acredita-se que não eram só histórias contadas de forma falada, que algumas pessoas registravam sim isso. E a partir disso que conseguiram criar todos esses textos e montar pra gente, né, essa história linda para que a gente consiga entender. Agora, qual desses textos foi escrito primeiro? Mateus, Marcos ou Lucas? Todo mundo acredita que Marcos veio primeiro, e aí a gente vai te explicar um pouquinho do porquê. Lucas, acredito eu que tenha sido o último, porque ele mesmo disse aqui no começo que ele tinha muitas histórias escritas e a partir dessas histórias ele estava fazendo um resumo para enviar para Teófilo. Então, de acordo com estudos, acredita-se que ele desses três tenha sido o último a ser escrito. Qual deles foi o primeiro? De acordo com os estudiosos e todo mundo que pesquisa sobre o assunto, Marcos foi o primeiro texto a ser escrito. A gente sabe que as mesmas histórias são contadas nos 3 livros, né, mas de formas diferentes. Por que a gente acredita que Marcos, desses 3, tenha sido o primeiro? Ele é o mais completo, entre aspas, tá? Um completo bem entre aspas. Parece que ele não filtrava muito as palavras. Ele escrevia o que ele lembrava, sabe? Ou que alguém contava pra ele. Ele contava mais certinho.
Já Lucas e Mateus, eles parecem que dão uma limpada no texto, parece que eles dão uma resumida, sabe? E a gente vai provar isso agora. Mateus 9, no versículo 6, fala assim: mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltou-se para o rapaz paralítico e disse: levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para casa. Presta bem atenção nos detalhes do texto, tá? Em Lucas 5, 24, fala assim: para provar a vocês que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Percebe que tem uma resumidinha ali? Ele não fala que virou-se para o paralítico e tudo mais, ele deu uma limpada no texto. Em Marcos 2, 10, já fala assim: mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, pegue a sua esteira e vá para casa. Então parece que Marcos está mais completinho, depois vem Mateus ali, tira só um pouquinho, e depois Lucas vai e dá um resumidão. Então realmente a gente consegue perceber que provavelmente Marcos dos três foi o escrito primeiro. Outro texto que prova, né, que Marcos era mais completo e Mateus e Lucas um pouco mais resumido é Marcos 2:7. E eu vou ler agora o literalmente traduzido, tá? Porque o outro eu tava lendo na minha Nova Bíblia Viva, que é bem diferente a linguagem. Agora a gente vai ver no literal traduzido do grego. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Em Lucas 5:21 já passa. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Já cortou o senão um Deus, né? Então, assim, parece que ele dá uma melhorada no texto ali. Ele tira o que não precisa, entre aspas. Então, baseado nisso tudo, a gente acredita que realmente Marcos tem... A gente acredita, né? A gente, estudiosos, os estudiosos acreditam que Marcos tenha sido escrito primeiro. Como as pessoas confiavam que Jesus realmente existia se não tinha um Google para pesquisar, se não tinha um celular para mandar mensagem, se não tinha foto? Como que eles acreditavam que Jesus era o cara mesmo? Antigamente as pessoas eram muito céticas, elas não acreditavam facilmente nas coisas. Então como que Jesus virou esse cara tão conhecido, tão adorado, mesmo depois de 12 anos da sua morte até hoje? Como as pessoas conseguiam realmente acreditar que ele era ele, se até entre os próprios discípulos, né, precisava ver para crer, não é, Tomé? Gente, eu tenho um probleminha para falar de Tomé, porque eu tenho um amor especial por Tomé. Uma hora eu conto o porquê que eu amo tanto a história dele. Mas ele ficou conhecido assim, né, infelizmente. Então vamos usar isso. Se até dentre os discípulos que estavam presenciando aquilo tudo que Jesus falava, que Jesus fazia, se eles andavam com Jesus 24 horas por dia, e mesmo assim, em algum momento, eles duvidaram daquilo, como que pessoas que não conviviam com Jesus, não estavam com Jesus o tempo todo, acreditavam cegamente nas coisas que falavam sobre ele? O que tinha de especial nesse cara, que mesmo quem não estava andando com ele dia a dia, conseguia ver a beleza e acreditar na história dele? Mas aí tem todo um contexto. Se ele não era esse cara mesmo, por que as pessoas que presenciavam tudo não estavam aquela loucura? Mais pra frente um pouquinho a gente vai estudar que Jesus tinha que sair de madrugada, ele tinha que sair escondido para ele conseguir ir para outros lugares, porque senão as pessoas sufocavam ele. É como se a gente pegasse um artista muito famoso hoje, sabe? Ele não pode sair na rua sozinho, porque senão vai juntar aquele monte de gente em volta dele, vai amassagar ele ali, ele não vai conseguir ter paz. Então é mais ou menos a mesma coisa. Como que um cara que não tem algo especial vai ter isso? Por que as pessoas seguiam ele cegamente? Por que ele olhava para as pessoas e falava, abandona tudo, vem comigo, e as pessoas largavam e iam? Por que ele olhou para um cara que estava pescando e falou assim, larga isso aí, vem comigo que você vai deixar de ser pescador de peixe, você vai começar a ser pescador de homem? E as pessoas realmente largavam aquilo e iam atrás dele. Tinha que ter algo muito especial nele. Se ele não era tão especial assim, como que pessoas estariam dispostas a sofrer e a morrer por ele? Não tem como dizer que esse cara não era o cara. Mas, pra mim, o que mais prova que Jesus foi realmente o cara foi que até os judeus, que eram ensinados desde criança a adorar o único Deus, o Deus invisível, o Deus, né, que não era pegável, sabe? Como eles, até mesmo eles, conseguiram entender que Jesus era o Filho de Deus. Como a gente não consegue acreditar que ele era esse cara? Bom, gente, resumindo, temos sim mais de um livro contando a mesma história, mas com visões diferentes, com objetivos diferentes que a gente vai estudar daqui pra frente. A gente vai entender um pouquinho
Um porquinho é ótimo. A gente vai entender um pouquinho do objetivo de cada um desses textos, o porquê eles foram escritos, para quem eles foram escritos, né? A gente vai conseguir nadar ali no meio daquelas histórias e poder entender de verdade, né? O que a gente tanto lê, o que a gente tanto prega, o que a gente tanto fala e o que a gente tanto vive, se Deus quiser. Que a gente tanto vive. Na semana que vem a gente vai estudar Marcos 1, então se você quiser ir lendo esse texto, mandando suas dúvidas pra gente já responder no próximo vídeo, beleza? Beijo!